Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos prosseguir com o estudo do Evangelho de João. E hoje eu vou começar esse episódio falando um pouco sobre a Torá. A Torá, ou a Bíblia hebraica, ela contém os 5 primeiros livros da nossa Bíblia cristã, que seria Gênesis, Números, Levítico, Êxodo e Deuteronômio. Na Torá está os principais mandamentos da religião judaica, e os judeus, eles acreditam que ela foi escrita por Moisés, a mando de Deus. E olha que interessante. Os sábios do judaísmo, eles dizem que a Torá possui 70 faces. 70 faces está relacionado à interpretação. Então, o que isso significa? Que nós não devemos interpretar o texto de uma única maneira. Nós devemos interpretá-lo sob várias perspectivas. Uhum. Entende? E você falando isso é interessante, que lembra de um conto que é muito antigo no meio oriental, lá, o pessoal que estudava muito o budismo, o hindu, que eles dizem muito sobre um conto de um grupo de cegos que foi conhecer pela primeira vez um elefante. Então, assim, eles não sabiam como era esse bicho. E aí vai lá esse grupo de cegos, né? Essa questão de ter a perspectiva lembra muito esse conto, que muitas vezes é dito aí nos meios religiosos, mas é um conto lá oriental, mais pelos hindus, pelos budistas. O que aconteceu? Aí diz esse conto que os cegos foram conhecer o tal do elefante. E aí, aquele cego que tocou na tromba, ele falou assim: olha, o elefante lembra uma cobra grossa, grande, espessa. Aí teve um outro cego que foi e tocou na orelha do elefante. Ele falou assim: olha, o elefante parece como um leque, bem assim, aberto. Aí teve um outro cego que foi e tocou ali na barriga, naquela parte bem grande do elefante. Ele falou assim: olha, o elefante parece uma parede assim, bem reto, grande, alto. Aí um outro cego foi e tocou ali nas patas e na perna do elefante. Ele falou assim: nossa, o elefante ele lembra, ele parece muito com uma árvore, bem ali aquele tronco espesso, né? E teve um último cego que tocou ali no rabo do elefante. Ele falou assim: ó, pra mim o elefante ele é igual uma corda comprida ali. Enfim, o que esse conto quer dizer? Que cada um vai trazer uma visão do mundo de acordo com a sua experiência, de acordo com aquilo que ele vivenciou. Então, é a perspectiva que cada um tem de acordo com o que ele experimentou. Então, esse conto ele ilustra bem isso, a interpretação, a perspectiva que a gente tem do mundo de acordo com aquilo que a gente experiencia. Então, assim, sobre essa questão, né, que você está falando aí de ter várias perspectivas, às vezes da Bíblia, esse conto ele ilustra muito isso, não é verdade? E esse exemplo, ele cai muito bem aqui, porque é interessante a gente perceber que tem alguém falando mentira? Não. Não. Exatamente. Tem alguém falando a verdade absoluta? Também não. Também não. Por quê? Porque cada um tem um ponto de vista. Porque dependendo do ponto onde você está, você vai ter uma vista. Exato. Uma visão. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o fanatismo. Né, de ideias, com ser inflexível. Por quê? Porque ninguém domina a verdade absoluta. Por isso que nós precisamos estar abertos para o quê? Ouvir. Isso não quer dizer que a gente precisa concordar. Mas você tem que pelo menos estar aberto a ouvir o ponto de vista do outro. E por que a gente está falando sobre isso? Porque não tem como aprender o divino sob um único olhar. Nós, até agora, falamos sobre o primeiro versículo do Evangelho de João. E nós trouxemos para vocês uma perspectiva, um ponto de vista. Hoje nós vamos
avançar. Vamos falar um pouco sobre os versículos 2, 3 e 4 do Evangelho. Então, eu vou ler aqui, vou ler o 1 de novo e os outros que eu acabei de falar. O que está escrito aqui? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, eu vou fazer uma síntese dessa interpretação, desse ponto de vista que a gente trouxe até agora para vocês. Nós dissemos que João, ele se inspirou na Bíblia hebraica para fazer o seu evangelho. Esses versículos que eu acabei de ler, ele se inspirou em um dos livros da Bíblia hebraica que para nós corresponde ao livro de Gênesis. Se eu pegar aqui o meu livro de Gênesis, traduzido em português, o que está escrito aqui? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está escrito aqui. Porém, o que acontece? João, ele não se inspirou na Bíblia cristã traduzida em português. Ele se inspirou na Torá. E se a gente for na Torá, o que realmente está escrito lá, traduzido para o português, é: Deuses moldou os céus e a terra. Nem a palavra criou foi adequadamente traduzida para o português. Porque o mais adequado seria ter sido traduzido como... Não, o mais adequado não. Na Bíblia hebraica está a palavra barat. E barat traduzido para o português, mais adequadamente, seria moldou. Então ali, o que está escrito? Deuses modelou os céus e a terra. E ora, nós não sabemos que os judeus são monoteístas? Eles não acreditam em um Deus único? Diante disso, os sábios do judaísmo, o que eles fizeram? Bem, nós acreditamos em um Deus único, mas na Bíblia hebraica que a gente estuda está escrito deuses. Então, eles fizeram várias interpretações, e uma delas que nós trouxemos para vocês é: deuses modelou, uma interpretação que a gente trouxe para deuses moldou os céus e a terra é o quê? Que isso seria um conselho do Altíssimo. E esse conselho do Altíssimo seria formado pelo quê? Por arcanjos, por seres que estariam numa comunhão indescritível com Deus. Por quê? Porque eles estão até fazendo céus e terra. Então, foi nisso que João se inspirou. E outra coisa, ali mais adiante fala assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Nós concluímos o quê? Que esse disse está numa linguagem simbólica. Por que seria uma linguagem simbólica? Ora, hoje em dia nós já temos como ter pelo menos um vislumbre do que seria Deus, vamos dizer assim. Nós apresentamos o que o espiritismo, uma filosofia japonesa, o que um sábio da Índia entendem por Deus, que ele seria o quê? Incognoscível, onisciente, onipresente, absoluto, transcende a matéria. Então, se Deus transcende a matéria, se ele é incognoscível, se ele é indescritível, nós não podemos falar que ele possui uma garganta, um aparelho fonador para dizer palavras, para emitir uma onda sonora. Porque isso são características de seres criados e Deus está além disso. Diante dessa perspectiva, o que os sábios do judaísmo nos trouxe como interpretação? Ora, nós temos um conselho do Altíssimo formado por arcanjos, por seres que estão numa comunhão indescritível com Deus e que agem, que dizem, que se expressam em palavras que executam a vontade de Deus. E nós não podemos nos esquecer daquela escala que eu falei no outro episódio. Porque vamos imaginar que Deus está aqui a uma escala, uma reta infinita, pensa, cheia de seres. E quanto mais próximo de Deus, mais divino. Podemos falar assim que
esses seres mais divinos, mais próximos de Deus, executam os desejos, a vontade de Deus de uma forma mais pura. Nós podemos falar assim. E o que acontece? João, vamos pensar agora em João fazendo o seu evangelho, ele se inspirou nessas ideias. E aí ele vai e me pega a palavra logos. E logos foi traduzido para o português como palavra ou verbo, o que seria uma tradução pobre. Porque a palavra e verbo não expressam a potencialidade do que logos tem como significado. Que a gente viu que logos pode significar o ato de pensar, concatenar, ordenar, inteligência, razão, dizer. E esses atributos pertencem a quem? Quem tem esses atributos? Os seres criados por Deus, que nós pensamos, nós argumentamos, nós falamos, nós pensamos, nós temos inteligência, nós temos razão. Todos os seres criados por Deus têm esses atributos. E esses agentes executores, que seriam todos nós, mas tem aqueles que estão mais próximos de Deus e executam a vontade de Deus de uma forma mais pura. Todos nós somos agentes executores. E João, para definir, para falar sobre esses agentes executores, utilizou a palavra logos. E aí ele prossegue. João prossegue aqui no... Deixa eu pegar aqui. No 2, ele fala: ele estava no princípio junto com Deus. Ele quem? O verbo. Esse junto, a gente pode interpretar como que está numa comunhão indescritível com Deus. Só que nós temos que perceber que esses seres não são Deus, o Criador. Eles são banhados por Deus. Deus derrama-se sobre eles. É como se nós conseguíssemos enxergar Deus através desses seres. E João, ele conviveu com um desses agentes executores. Muitos já devem ter percebido. Que é quem? Jesus. Então, no evangelho dele, ele vai falar de um desses agentes executores, que é Jesus. E perceba que esse é um ponto de vista. É como se eu estivesse olhando para o elefante na tromba dele. Então, eu estou na tromba dele, eu vi esse ângulo, eu tive essa perspectiva, eu dei essa interpretação. O Ricardo, vamos supor, estando do outro lado, lá na barriga, ele está tendo uma outra visão, um outro ângulo. Qual ângulo que é esse que você pode falar pra gente? Interessante, você falou de agente executor, né? Então, assim, a gente pegar essa palavra logos, que foi traduzida como verbo, a gente pode entender também que como Deus tem vários atributos, um desses atributos, olhando o elefante de cá, eu posso entender como criador. Então, assim, Deus como criador. Deus como criador seria um atributo dele, porque Deus tem vários atributos, como ele bem disse. Deus é incorpóreo, Deus é incognoscível, a gente não consegue descrever, mas Deus também é inteligência e Deus é criação. Ele age através desses agentes executores, fazendo o quê? Criando. Então, um dos atributos de Deus é ser criador. Sendo criador, isso quer dizer o quê? O que significa criar? Como ele diz, moldar, dar significado, dar lógica, dar uma narrativa, descrever um fato. Tudo isso remete à criação, a concatenar, a exercer um raciocínio lógico que vem de uma inteligência. Mas, se a gente parar para analisar, se a gente conseguir assim, para a gente conseguir entender bem o que é esse poder de criação de Deus, a gente pode pensar no seguinte, que enquanto Deus, a gente pode pensar, vai ser meio redundante, mas enquanto Deus, analisando Deus sob uma perspectiva pequenininha, enquanto Deus é um ser humano, ele está pensando, a gente não sabe se a criação, qual que é a criação dele, mas a gente sabe que ele pode criar a todo momento. A partir do momento em que é criado algo, aí a gente entende um pouco o pensamento de Deus, a gente entende um pouco Deus, porque a gente conhece a sua criação. Vamos pensar o seguinte, então. Toda ação
vai nos remeter então a conhecer o Criador. Então, para a gente conhecer Deus, a gente precisa de ir na onde? Na criação dele. E para a gente entender melhor ainda esse poder de criação, a gente tem que pensar o seguinte, que toda realização vai depender de uma ação. Então, esse verbo, ele necessita do fazer. Para ele existir, tem que haver essa ação. E essa ação, ela demonstra o quê? Que sempre há essa criação de Deus. Essa criação ela vai depender dessa ação. E Deus, ele não vai criar algo pronto. A gente precisa de entender isso também. Esse poder criador de Deus, ele sempre vai criar sementes. O que isso quer dizer? Que toda a sua criação está em constante processo evolutivo. A maravilha de começar a entender um pouquinho João é isso. Porque se você entende que esse verbo ele estava junto da criação, e esse verbo ele tem esse atributo de ser criador também, porque ele está junto de Deus, ele estava ali em comunhão. E eu abro um parênteses aqui, o que é comunhão? Comungar é diferente de ser fiel. Aquele que é fiel, ele acredita. Mas quem comunga, ele executa aquilo que ele acredita. Então aí está a diferença entre pensar e fazer. Quem é fiel está pensando, está acreditando. Quem comunga, quem tem comunhão, está executando. Por isso que esse agente criador, ele está muito próximo de Deus, ele está executando a vontade. E a gente só entende a vontade quando alguém executa algo como ela. Então, por que eu estou falando isso? Porque Deus, como eu disse, faz tudo em sementes. Se ele faz tudo em sementes, a gente começa a perceber que tudo está em processo de evolução. Se tudo está em processo de evolução, nós, seres humanos, que somos criados à imagem e semelhança, também estamos em processo de evolução. E como que a gente evolui? A gente vai evoluir através de ciclos. Se a gente perceber, a natureza é assim. Existem ciclos durante o ano. A gente tem verão, tem outono, tem inverno, tem primavera. São ciclos no ano que oferecem oportunidades para a natureza se modificar, se transformar e evoluir. Nós também temos nossos ciclos na vida. Então a gente tem a infância, tem a adolescência, tem a juventude, tem o adulto, tem a velhice. Tudo isso nos leva a crescer, a evoluir. Então, existe ali, numa forma bem resumida, duas formas de interpretar a criação que vem do verbo, que vem desse logos, dois sentidos básicos da criação. Um de Deus criador e outro de Deus co-criador, que são esses agentes executores. Hoje nós vamos bater mais um pouquinho só na tecla aqui do Deus criador, porque ele fomentou esse mundo e ele criou tudo de forma assim, mais principiológica, porque Deus vai jogando princípios no mundo. A gente para analisar, os ciclos vão se repetindo. A gente percebe isso na natureza e vai percebendo no ser humano. Enquanto a gente não consegue dar um crescimento na vida, os ciclos vão se repetir. E é aí que é necessário a gente analisar esse poder criador que nós temos, que ele falou muito bem aqui. Quando a gente consegue perceber isso, a gente muda o ciclo de nossa vida e começa a caminhar para algo melhor, porque a gente subiu um degrauzinho na vida. Então, esse é uma forma da gente olhar para esse atributo do verbo de criação. Que tudo é feito para que seja evoluído. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que analisar. Essa criação de Deus vai estar sempre no princípio ali, criando coisas que não estão prontas, mas que vão evoluir com o tempo. E, continuando aqui no nosso estudo, eu vou ler agora o terceiro versículo desse evangelho de João, que a gente está lá no princípio ainda, batendo muito nessa tecla do que vem a ser esse verbo, porque isso vai ressoar por todo o evangelho. A gente precisa de entender esse ser que cada um é, baseado nesse princípio do evangelho aqui. Então, o terceiro versículo, ele fala o seguinte:
todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas vamos lá. No princípio era o verbo, a palavra. E esse verbo estava com Deus e estava junto de Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele quem? Sem esse verbo. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se fez. Nada do que foi feito se fez. Como que a gente poderia entender isso ali? Aqui ele está falando dos instrumentos, né? Dos agentes executores. Dos instrumentos. Que há instrumentos que agem através dele. Que agem para ele. Que são os agentes executores. Que aí tem aquela questão. Como eles estão, esses seres que nós estamos tratando aqui, como eles estão numa comunhão indescritível com Deus, como eu disse, não sei se é a melhor forma de expressar, mas eles executam de uma forma mais pura a vontade dele. Eles captam, vamos falar assim. Para ficar mais claro, talvez seja um exemplo meio pobrinho, assim, meio brocochô, mas às vezes dá para entender. Imagina o dono de uma empresa. Imagina Deus sendo o dono do universo. Aí você tem os conselhos, conselho de diretores. O dono vai e passa o direcionamento para os diretores que executam. Seria mais ou menos nesse sentido. Sim, e aí eles vão transmitindo. Isso. Por isso que a gente tem que estar agora entendendo Jesus, estando próximo dele, para entender essa transmissão. O que foi passado, não é verdade? E aí me vem na cabeça agora que você está falando que aí numa empresa você tem hierarquia. Sim. Quem está mais embaixo não vai falar com o dono, ele vai falar com o superior dele, e aí vai indo. Porque quem que acessa o dono? Só o conselho de diretores. Quem está aqui embaixo é muito difícil acessá-la. Exato. Né? Exato. E essa hierarquia, só que a gente está falando nisso, né? É importante que as pessoas tenham noção que não é uma questão assim de que um é melhor que o outro. Não, uma questão de evolução moral, intelectual, científica. Cada um está onde está, no seu posicionamento no universo, no cosmos, no mundo, de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com aquilo que é capaz de fazer, compreender e sentir, principalmente sentir. Porque quanto mais a gente sente de forma pura e evoluída, mais a gente se aproxima de Deus. Por isso que é importante também buscar conhecimento. Sim. Porque a pessoa que está aqui embaixo, não, como se diz, que nem o Ricardo falou, não é menosprezando nem nada, é porque é questão evolutiva, mas vamos supor, o peão de obra. Dependendo do grau de conhecimento que ele tem, o que ele vai falar com o dono da empresa? Dificilmente ele consegue, entendeu? Às vezes, se expressar. Isso, tô falando na questão de expressar. Isso. Né? Quer dizer, o que ele vai falar? Importante com a pessoa cara desse, buscar o conhecimento isso. mesmo. Porque ele tem como se impor quando for necessário. Expandir a consciência. Exatamente, por isso que a gente traz aqui muito conhecimento e traz essa tentativa de você que está aí expandir a sua consciência também. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala, o outro está sendo menosprezado, está sendo ofendido, mas ele ainda não conseguiu expandir o conhecimento dele a ponto de colocar as suas imposições, o seu respeito, daquilo que ele merece como ser humano. Às vezes a pessoa não consegue expressar isso. Então, assim, é necessário buscar esse conhecimento também, além da evolução moral, espiritual. Isso. E aí depois ele fala aqui, né? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Esse versículo é interessante também, né? Continuando ali, nele quem? O verbo, estava a vida. E a gente sabe que esse nele, o verbo, é quem está falando de Jesus. João aqui está falando de Jesus. Um dos agentes executores que é dito lá na Gênesis. Então, a gente pode entender que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aqui a gente pode entender em dois sentidos bem simples para a gente começar a caminhar mais aqui nesse evangelho. O primeiro sentido é que como ele foi um dos agentes executores ali do começo, na criação do planeta, ele sim, nele estava a vida no sentido de que ele
ajudou, ou ele moldou, ou ele, como se diz assim, trabalhou na formação da vida, sim. Porque vamos pensar o seguinte, nós, hoje, temos consciência de que o homem, no seu grau de evolução que está bem distante ainda do Cristo, né? Se a gente para analisar em nível de consciência, moral, intelectual também, e científica, que muitas vezes não é dito, porque o conhecimento científico de um Cristo está bem à frente do nosso. Que a gente muitas vezes não é dito isso também nas religiões. Então aqui eu busco o estudo também nesse sentido. A gente, no nosso grau evolutivo, a gente percebe que o homem consegue fazer o quê? Ele consegue pegar ali uma plantinha A, de repente fazer um cruzamento com a plantinha B e criar uma plantinha C. O homem também, ele consegue pegar um animal da mesma raça, mas de repente assim, da mesma raça, da mesma espécie, né? Mas de repente um animal de uma raça A, misturar, miscigenar, de trazer um mestiço junto com uma raça B para criar uma raça C. Então, se o homem consegue trazer vida a coisas diferentes, que dirá um ser de uma envergadura de Cristo, que está tão próximo de uma inteligência suprema, o que ele não foi capaz de gerar com os elementos que já existiam no universo, que ele só modelou. Então ele ajudou nesse processo biológico de formação das vidas que existem no planeta, tanto vegetal quanto animal. Então esse é um ponto de vista que a gente pode dizer assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas um outro sentido, talvez mais interessante para esse estudo agora, é a gente entender que essa vida é a vida moral que a gente quer trabalhar aqui. A vida também intelectual, de conhecimento, de abertura de mente, de expansão de consciência. Por quê? Se a gente parar para analisar, tudo que o Cristo falou, tudo que ele sentiu, tudo que ele fez, quer dizer, as suas palavras, os seus sentimentos, as suas expressões, eram coisas de vida eterna, que geravam vida. E então, o que gera vida? A vida, ela é feita através de repetições de atos. E para que seja eterno, esses atos se eternizem no mundo ou no universo, ele precisa ser repetido pelas pessoas. Mas, para que o que você pensa, o que você sente, o que você faz seja repetido pelas pessoas, tem que ser algo bom não só para você, mas para todos, para o coletivo. Por isso que o Cristo ficou eternizado, porque o que ele fez, o que ele sentiu, o que ele falou, são coisas que as pessoas querem repetir. Está no inconsciente coletivo e todo mundo, como que eu posso dizer assim, todo mundo concorda de forma consciente ou inconsciente, independente da pessoa crer ou não que ele existiu. Então, assim, é um consenso que existe. Então, as pessoas querem repetir. Se a gente parar para analisar a nossa vida, por exemplo, a repetição aí de experiências que dão certo na nossa vida. Por exemplo, se de repente eu quero aprender a tocar violão. Aí eu vou aprender a tocar violão. Eu estou aprendendo a tocar violão. Para eu dar vida à música, eu preciso de acertar as notas musicais. Só que eu não sei ainda. O que acontece? Eu vou ter uma professora. De repente essa professora... essa professora ela é uma perita. Ela entende muito de música e dos movimentos. E toda vez que eu errar, ela vai me corrigir. Então, aquele erro que não teve nota nenhuma, que não fez sentido, que só foi um barulho em vão, eu não vou querer repetir. Agora, quando eu acerto, encaixo as notas e vou ali concatenando, organizando, criando uma lógica para a música, para que ela seja feita, para que ela crie vida, esses atos que eu entendo como certo, porque está gerando uma música, eu vou querer repeti-los. Então, vou novamente, repito a nota. Vou novamente, repito aquela nota. Aí eu sei que depois da nota tal, vem uma outra. De repente, depois do sol, vem um fá. E aí, por aí vai. Então, assim, eu vou dando vida a esta música. Então, isso que é a repetição de atos. Porque tudo aquilo que o Cristo criou, quanto moral, inteligente, conhecimento,
foi repetido, continua sendo repetido até hoje. E essa é a luz que ele trouxe para os homens. Porque tudo que ele fez, tudo que ele concebeu ali, partindo do pressuposto cristão e também filosófico, que já que a gente está tratando de moral aqui, isso sai um pouco do aspecto religioso, entra no lado humano, e a gente tratar o humano, a gente pode falar como filosofia também. Tudo isso é de engrandecimento do ser humano, é de crescimento, é de evolução, é de empoderamento. É trazer para nós aquilo que realmente dá vida para a minha vida. Dá vida para a minha vida. É aquilo que realmente importa. Então, assim, eu te pergunto, o que você tem feito na sua vida que está valendo a pena repetir? Que você olha assim, não, isso aqui dá certo. Um empreendimento, algo que me prospera, algo que vai me fazer ser um ser humano melhor, que realmente faça sentido para a minha vida. Atos de perdão, normalmente a gente quer repetir, ou se a gente não quer, é algo que leva à repetição, porque as pessoas, depois que conhecem isso, elas entendem o quanto é bom. Então, assim, são coisas de moral que vêm para o aspecto filosófico, que também é bom, e a gente começa a querer repetir em nossas vidas. De repente, uma atividade física, de uma alimentação correta, que eu começo a ver resultados bons, eu quero repetir na minha vida. Então, essa repetição é o que eterniza, e é o que nos faz ser cada vez melhores, crescendo. Enfim, tudo que vai gerar um bom para mim e para o próximo, isso aí acaba sendo amor. E isso que eterniza, isso que realmente vale a pena, isso é o que foi, querendo ou não, que santificou Cristo. Então, partindo desse pressuposto de repetição de coisas que são boas e que realmente vão gerar a vida, que vai gerar a luz em mim, e o Cristo ele repetiu várias coisas que geravam luzes para o ser humano, várias coisas, não foi só milagres, foram palavras que foram ditas, coisas que ele insistiu, sermões em que ele deu para os fariseus, que ele sempre buscou chamar a atenção. Então, vós sois deuses, ele enfatizou isso várias vezes. Então, assim, eu vim para que tenha uma vida em abundância. Então, assim, são várias coisas que vêm surgindo aí nos ensinamentos do Cristo, que levanta a moral do ser humano e também que são coisas que estão sendo repetidas. Então, esse era o assunto de hoje, que a gente ia até aqui no versículo 4, que nele estava a vida e a vida era a luz para os homens. E aí eu te pergunto, qual a coisa que você quer fazer para a sua vida que vale a pena ser repetida? Esta é a reflexão de hoje. Eu espero que você leve isso e que você traga isso, o que vale a pena você repetir na sua vida a partir de hoje. É isso aí. Um abraço e até a próxima.